Olá, como vai? Tudo bem? O JP Morgan, Itaú e Santander anteciparam para setembro suas apostas dos cortes da Selic. São as previsões deles. Criaram aí uma expectativa de que a partir de setembro vai começar os cortes da taxa de juros da Selic pelo Banco Central. E eles estimam que chegaremos em dezembro com 12,25% a Selic, 12,25%. O que é que você acha, Clóvis? Está alto demais. Se o Banco Central fizer isso, vai ser uma confirmação de uma incapacidade intelectual. Muito pouco, 12,25 em dezembro, muito pouco. Eu acho que é razoável nós estarmos aí com 11,5, 11,75. Mais do que isso, ao meu ver, é ignorância, estupidez, é desnecessário. Muito bem, nós queríamos aproveitar também para comentar aqui que, olhando a apresentação do dia 15 de junho do Rodrigo Abreu, ficou claro ali o seguinte: a Oi cresceu em receitas de banda larga e B2B, mas teve um prejuízo de 1,3 bi no primeiro trimestre, né? Então, considerando a estrutura atual, a receita da Oi no primeiro tri subiu 4,8, totalizou 2,23 bilhões de reais. Isso é o que está posto lá no balanço da empresa. A operação de fibra voltou a crescer, mas a empresa aumentou o prejuízo líquido ao final de março. O resultado das receitas se deu especialmente pelo desempenho da Oi Fibra, que cresceu 21% no trimestre, 21%, então foi um crescimento mais consistente, e agora já é responsável por uma receita de 1,1 bilhão no trimestre. Já a Oi Soluções também foi uma ótima surpresa, cresceu 13% e faturou 700 milhões no primeiro tri. Então veja que a Oi Fibra com 1,1 bi e a Oi Soluções com 700 milhões, ali buscando se aproximar da Oi Fibra no trimestre. Então, duas boas surpresas: o crescimento da Oi Fibra em 21% e o crescimento da Oi Soluções em 13%. Como era de se esperar, a receita de serviços legados, que é a telefonia fixa, continuaram a apresentar quedas. No primeiro tri, o acumulado desses serviços, baseado em cobre, caiu 47%, totalizando 312 milhões de reais. Houve ainda uma receita de subsidiárias que chegou a 112 milhões no período, contra apenas 1 milhão no ano anterior. Nas operações descontinuadas ou para vendas, houve uma redução de 2,26 bilhões para 278 milhões. A queda de 88% é explicada porque em 2022 ainda considerava a Oi Móvel dentro do portfólio da Oi. O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização da Oi caiu 80%, totalizando 216 milhões no primeiro tri. E mesmo considerando o EBITDA de rotina, houve queda de 81%, total de 234 milhões de reais. Dessa forma, o prejuízo líquido da Oi foi de 1,27 bi, contra lucro líquido de 1,6 bi no primeiro tri de 2022. Segundo a empresa, a variação foi decorrente de receita financeira no primeiro trimestre de 2022, que impactou as linhas, exceto juros líquidos, em função de forte valorização do real versus dólar. A dívida líquida da operadora com valor justo ficou em 20,9 bilhões de reais, uma redução de 33,4%. Então veja que aqui a dívida líquida, já tirando o que tem em caixa, né, que eles consideram aí com o valor justo, está na ordem de 20,9 bilhões de reais, 21 bilhões de reais é a dívida líquida. Veja que este número é bem distante daqueles 43 bi que apareceram ali para justificar a entrada na recuperação judicial, né? Aquilo foi mal explicado pela empresa. Para quem estuda os números e tudo mais, entende o que é aquilo. Mas a Oi gosta de complicar, a Oi gosta de fazer confusão, né? Quando a gente vai afunilando as informações e os dados, a gente chega a algo mais inteligente do ponto de vista de informação para
o mercado, né? Então, dívida líquida da empresa com valor justo está em 20,94 bilhões. 21 bilhões é a dívida líquida da Oi no primeiro trimestre. 21 bilhões. Uma outra coisa também que vale a pena destacar é que o Rodrigo Abreu ele deixou claro que espera apresentar o plano da nova recuperação judicial aos credores e acionistas até setembro. Lembre-se que vai ter aí uma nova assembleia de credores, né, de acionistas, e que deverá então aprovar esse novo plano da segunda recuperação judicial da Oi. A expectativa para ele é apresentar em setembro, isso ele já falou após participar de um evento chamado Telebrasil Innovation 2023 no dia 24 de junho em São Paulo, ou 24 de junho não, de maio, em São Paulo. O executivo ele disse que a expectativa é aprovar o plano, mas que o prazo pode ser dilatado. Contabilizando com a entrada da nova RJ, a entrada da nova RJ foi no dia 17 de março, e aí ele entende que são mais 150 dias para apresentar a nova proposta de deliberação. Esse período pode se estender um pouquinho, porque depende de prazos do administrador judicial em relação aos quadros de credores. E aí pode, então, isso ser endereçado para setembro. Com relação à arbitragem, o presidente da Oi disse que não há ainda novidades nos processos. No primeiro momento, houve aí uma reunião em março e tem uma expectativa de até setembro também ter alguma devolutiva do pessoal que está envolvido com a arbitragem, né? Uma coisa que é importante, aí olhando da parte da Anatel, né? A Anatel ela está aí votando para iniciar o processo de consenso junto ao TCU. Esse é um dado novo e importante. Está na pauta do Conselho Diretor da Anatel a votação no circuito deliberativo, o processo que trata da análise de conveniência e oportunidade para solicitação de solução consensual, que está prevista na normativa do TCU número 91 de 2022, para resolução de contendas relacionadas a concessionárias de serviço telefônico fixo. O encaminhamento ao TCU é parte do processo que busca a vantagem sobre alternativas para a extinção do contrato de concessão com encerramento de litígios e composições de valores existentes entre as partes. Então, a Anatel espera encaminhar um pedido de solução consensual de controvérsia junto ao TCU e à Advocacia Geral da União. Eles esperam também que seja determinada a Superintendência de Controle de Obrigações, a instauração do processo específico, visando apurar também uma denúncia com relação à má gestão da Oi. A Anatel também tem por expectativa atribuir uma restrição de acesso ao presente documento, dando vistas somente à Oi. Então o assunto todo vai estar tramitando aí em sigilo, né? O que se apurou é que a ideia da Anatel é conseguir um acordo com o TCU e com o governo, envolvendo aí a AGU, para permitir o encerramento da arbitragem da Oi com o governo e que seja então feita a liberação para que a Anatel possa decidir pela migração do regime de concessão da Oi para a autorização, o que liberará os bens reversíveis e as vendas de imóveis, que vão ajudar a Oi a enfrentar a sua segunda recuperação judicial. A intervenção por parte do governo só viria em caso das conversas não renderem um acordo satisfatório para as partes, em especial para o governo, né? Já há uma maioria formada nesse entendimento de que é necessário se buscar esse consenso junto ao TCU, o TCU legitimando essa condução da Anatel com relação a uma boa negociação
para que seja encerrada a questão aí da arbitragem da Oi, que está pedindo 52 bilhões de reais. Olha, o BC da China, ele começou a reduzir taxas de juros, conforme o esperado, e o que se entende é que para os próximos meses, provavelmente em julho, haja uma movimentação de pacotes de estímulos por parte do governo para a economia, certo? Vamos aguardar essa movimentação. Isso vai repercutir aqui no Brasil com relação à Vale, né? Porque a gente tem visto uma correção na Vale, uma correção do minério de ferro por conta de China. Falando de Vale, reforçamos aqui que um fundo da Arábia Saudita está negociando aí a compra de 10% da unidade de metais básicos da Vale, que está sendo avaliada em 2,5 bilhões, os 10%, 2,5 bilhões, entendeu? Existem outras empresas que estão disputando esses 10% da Vale Metais Básicos, como a japonesa Mitsui, uma autoridade de investimento do Catar, mas que o fundo de investimentos da Arábia Saudita é o que está mais à frente para fazer o fechamento dessa engenharia financeira, que vai fazer nascer uma nova e poderosa empresa focada em níquel e cobre, que terá como propósito atuar neste mercado aí de baterias de carros elétricos. A Vale já tem contratos com a Tesla, com a General Motors e tende a ser aí um grande player nesse segmento de transição de energia, né? Vamos lembrar que eu falei outro dia, a América Latina está com 95 bilhões de dólares em projetos voltados para essa área de transição energética, com foco especial para essas questões relacionadas a baterias e de carros elétricos. Então, é isso que a gente tem que estar observando, né? Se você não é assinante da nossa seleção de empresas, assine, porque lá nós fazemos estudos muito mais aprofundados sobre o cenário macroeconômico, internacional, nacional, e nós também mostramos para vocês as empresas que estão na nossa carteira, que estão sendo objeto de estudo da nossa parte, e a gente compartilha a nossa visão, como é que a gente estuda, qual é a nossa estratégia, como é que a gente faz, como é que a gente não faz. Isso serve de referência para a sua tomada de decisão. Tenho tido muitas mensagens de pessoas que assinaram a seleção de empresas, agradecendo, dizendo que estão tendo mais tranquilidade para investir, mais clareza para construir suas estratégias de entrada e de saída da bolsa e performando muito bem. Gente performando 45%, 50%, 100%, 120% este ano com o trabalho que a gente tem compartilhado com vocês. Então, se você não é assinante ainda, assine hoje mesmo a seleção de empresas. Vale muito a pena. Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilhe com os amigos, fique com Deus e até a próxima.